intencionais. Eu convidei o pastor Silas, né, depois da manifestação lá do Rio de Janeiro, para ele, inclusive, ser o primeiro aqui abrindo essa live, porque para mim pode parecer para as pessoas comum, né, fazer uma live com o pastor Silas, mas eu orei muito, né, para poder estar aqui e quero honrar, né, a sua vida, pastor, publicamente no seguinte sentido, né? Eu e a minha família, né, acompanhava e acompanha o Senhor, mas acompanhava desde dos programas do domingo de manhã, do programa do Ratinho, de todos os programas, né, que o senhor participava. E como eu sempre digo, né, a gente tem que valorizar muito aqueles que capinaram o lote, que a gente hoje anda de forma livre, né, como se já fosse normal o ponto que nós estamos, mas muita gente batalhou muito para o local que nós estamos hoje. E o senhor é uma voz profética no sentido de que quando todos nós um dia vamos embora, né? E no dia que o Senhor for estar onde todos nós queremos estar também, pode ter certeza que o Brasil vai sentir muito a sua falta, porque o Senhor, muita gente, né, pode não gostar de você, mas eu não tenho dúvidas que a caminhada que o Senhor fez é uma caminhada da verdade. E a tua influência, o Senhor não tem ideia aonde chega, né? O Senhor tocou meu coração antes mesmo de eu te conhecer, o Senhor me conhecer, né? Que a minha família também numa igreja, numa comunidade, né, numa favela, e o senhor ali era referência para a gente. E sempre quando tinha algo no seguinte sentido, nossa, isso está acontecendo, mas temos o pastor Silas Malafaia. Ele não vai deixar isso acontecer. Então, era praticamente um super-herói ali para a gente, que a gente falava, não, o pastor Silas não vai deixar isso acontecer. E graças a Deus isso foi acontecendo ao longo dos anos até hoje, o senhor permaneceu firme. Então, quero te agradecer aqui antes de começar essa live e honrar, porque muitos talvez me seguem aqui, são novos, enfim, não conhecem quem já está, talvez, aí lutando há muito tempo, e te agradeço muito por isso aí, pastor. Agora a palavra está com você. Ô, Nicolas, é um prazer, uma alegria estar aqui com você e eu resumo tudo que você falou. A Deus a glória. O que somos, o que temos, o que fazemos é permissão do Senhor. Então, eu aprendi num texto da Bíblia, dos mais fenomenais, um dos caras mais extraordinários da Bíblia, o maior adorador da Bíblia, que é Davi, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, quando Davi tinha se fortalecido no trono, estava poderoso, dominando tudo, ele diz uma coisa sensacional. Entendeu Davi que o Senhor o fortalecera no trono por causa do seu povo. Davi tinha um entendimento que aquilo que ele era não era por causa dele, era por causa do povo de Deus. E é esse o entendimento que eu e você e outros temos que ter. Quando a gente chega numa posição de relevância, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o reino, tem a ver com a igreja. Então é um privilégio para mim, e creio que para você também, para outros, representar esse povo, essa massa de gente que crê em Deus e que serve a Deus. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Bem, quando a gente vai falar de oração, eu gosto de dizer duas coisas. Nós temos a oração, se você pegar a Bíblia, e a ação. Você nunca vai ver um herói da Bíblia ou um homem de oração na Bíblia apenas orar e ficar parado. Não. Você ora e você vai agir em direção àquilo que você está orando. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida. Por exemplo, quando você pega um grande herói da Bíblia chamado Neemias, quando ele sabe que Israel, Jerusalém está destruída, o povo passando fome, ele está a mais de 1.000 quilômetros na fortaleza de Suzã, e ele então escuta a notícia de um dos seus irmãos pela desgraça e pela miséria que estava lá em Jerusalém. Então ele vai orar, ele vai falar com Deus. Ele vai pedir perdão dos seus pecados, ele vai pedir perdão pelos pecados do povo, ele vai pedir a Deus inspiração, revelação, saída para o problema. A partir do capítulo 2 do livro de Neemias, você vai ver Neemias agindo segundo a oração que ele fez. Então, o primeiro conselho que eu dou para qualquer um aqui, quando você orar e falar com Deus sobre qualquer questão, qual é a sua participação em ação? Posso pegar Daniel. No capítulo 2 de Daniel, sai um edito de um rei que ia matar os sábios. Daniel vai ao capitão da guarda e diz assim, espera um instantinho aí, segura um pouco aí, não se apressa a fazer isso não. Convoca seus amigos para orar. Quer dizer, ele está orando, mas ele está agindo. Se você olhar a Bíblia, a palavra de Deus, e aí vou chegar aqui para nós, quando o apóstolo Paulo vai falar da oração em 1 Timóteo, no capítulo 2,
O apóstolo Paulo diz uma coisa que muitos de nós não observamos. Antes de tudo, que se façam orações, deprecações, isso é, orações insistentes, súplicas pelos homens que estão em eminência, para que temos uma vida quieta e sossegada, porque isto é bom e agradável ao Senhor. O segredo está no início do texto. Antes de tudo, isso é, antes que eu ore por minhas necessidades, antes que eu ore por qualquer outro fator da vida, o apóstolo Paulo está dizendo que eu tenho que orar pelas pessoas que estão em eminência. Isso tem uma coisa muito importante. Quando a gente vai orar, nossa primeira oração deve ser em relação à nossa nação e a quem está em eminência. Isso aqui não estou inventando uma historinha, eu tô falando da Bíblia, da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, meu queridão, minha querida, você que está acompanhando aqui, Nicolas, e me acompanhando, quando você for orar, antes de tudo, ore pela nação, ore pelas pessoas que estão em eminência. O que você está fazendo, Nicolas, é muito especial, convocando o povo para 21 dias de oração e jejum pela nossa nação. A oração tem um poder incrível e a nossa ação de cidadania também tem. Porque se a gente ficar orando e ficar olhando e parado, sem nos posicionarmos, sabe? Sem colocarmos a nossa cidadania terrena, que não é anulada, a nossa cidadania, nós temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos dessa terra. Jesus não anulou a cidadania terrena. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, temos que orar pela nossa nação, por quem está em evidência na nação, por quem Deus delega autoridade, a gente gostando ou não. Certo? A Bíblia diz assim, olha, quem você gosta, você ora. O mau governante, você não ora. Não, é para orar pela nação, pelas autoridades constituídas. Certo? Esse é um papel. E quando a gente fala de oração e ação, existe uma outra coisa interessante. Em Atos 4:31, a igreja estava orando. E aí diz assim o texto, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso é, eles estavam orando, estavam intercedendo, receberam o poder, receberam o mover de Deus e partiram. Foram agir, foram pregar. Então, você está orando por quê? Quais são os motivos de oração da sua vida, da sua família? Qual é o objetivo que você tem falado com Deus? Ok, beleza. A pergunta que eu faço é, qual é a sua ação? Qual é a sua atitude? A atitude é uma disposição interior que nos leva a agir. O que é que você está fazendo que está em consonância com o que você está orando? Por exemplo, Nicolas, tem gente que está orando, Senhor, abençoa meu casamento, Deus, abençoa aqui meu casamento, Senhor, me dá graça. E aí eu pergunto a você, você tem contribuído para um casamento melhor com as suas atitudes? Tem amado sua esposa, no caso de um homem? Tem amado sua esposa? Você tem atitudes consonantes com a sua oração? Já que esse é o primeiro dia, eu queria que você pensasse muito nisso. Você está orando por quê e por quem? Quais são os seus objetivos? E uma outra coisa muito interessante na oração, que está em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. O que é que Paulo está dizendo? Eu digo oração inócua. O que é oração inócua? Eu chegar para Deus e dizer, Senhor, tu sabes do que eu estou passando. Conta, meu filho, desembucha, dá detalhe. Antes de tudo, não é? Você tem que abrir o seu coração, dizer tudo, certo? Não fique inquieto com nada, mas as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Olha que coisa interessante. Eu sou psicólogo. O processo terapêutico do atendimento psicológico, por que você vai num psicólogo durante 50 minutos, o psicólogo fala 5, a pessoa fala 45 e quando sai de lá diz assim, caramba, esse psicólogo é fera. Estou me sentindo mais leve. Ué, o psicólogo falou 5, você falou 45. Porque quando você verbaliza
você põe para fora as emoções negativas. Através da verbalização, você põe para fora. Agora, presta atenção, Nicolas, e quem está nos acompanhando. Eu vou a um psicólogo, ponho para fora alguma coisa, ele me espelha, ele cria uma hipótese sobre o que eu estou falando, mas ele não tem adivinhação, ele não penetra na minha mente, e ele faz uma hipótese que pode estar certa ou errada. Agora, você está orando, falando com um Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Conhece você nas entranhas, na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Então, quando você está orando, você está verbalizando emoções. Porque Deus quer que você diga tudo para Ele. Porque o processo terapêutico de Deus começa quando você abre a boca e conta tudo. E fala tudo. Você está botando para fora isso. Então, cuidado com essas orações onde você não apresenta a Deus a extensão da coisa. Senhor, abençoa meu casamento. Ah, legal. O que tem desse detalhe? Senhor, a minha esposa, eu preciso que ela tenha saúde. Eu preciso ter sabedoria para lidar com ela. Então, você detalha a sua oração. É isso que é uma oração eficaz, que tem valor e que tem resposta. Então, agora, eu não sei qual é o tempo, eu sou um cara que eu sou obediente, aprendi a obedecer protocolos. Se está na hora, se está boa essa palavra, porque falar qualquer tema da Bíblia, um pouquinho da minha experiência, eu sou pastor, só de pastor eu tenho mais de 40 anos. Dá para ir falando aí, não, pastor? É óbvio Então, que a gente aprendi. ficaria ouvindo aí o senhor quanto Não, tempo for necessário. que Mas a eu gente... sei também que todo mundo aqui tem o seu horário também. A gente, obviamente, Isso. já pode orar. Eu gostaria só também de falar algumas coisas nesse sentido. É que eu aprendi, né, com o meu líder também, que a oração ela tem que ser intencional, né? Então, assim, Senhor, me abençoa. Tem milhares de bênçãos na Bíblia, né? Qual das bênçãos que você quer? E quando a gente fala de orar pelo Brasil, uma coisa que eu falei ontem aqui, pastor, para que as pessoas também fizessem, né, a oração intencional no seguinte sentido: de não que seja feita a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Porque muitos oram, né, com uma intenção, mas ora não colocando a vontade do Senhor para o país, né? E muitos oram para algumas coisas que estão no coração, mas como o senhor disse, né? Ao momento que você vai falando, muitas vezes as pessoas guardam algumas coisas, não falam tudo para o Senhor, e Ele é o único onisciente, né? Eu li um livro do Tozer que fala sobre os atributos do Senhor, e de fato, você pode não falar tudo para o advogado, você pode não falar tudo para o juiz, não pode falar tudo para a tua mulher, mas o Senhor sabe de tudo. Então, assim, se você não contar tudo para Deus, que sabe de tudo, você não está sendo você mesmo com ninguém. Então, que realmente palavra poderosa, né, para o primeiro dia, para que o Brasil realmente tenha uma oração intencional. E sobre a ação, pastor, é, recentemente, e agora nós estamos lutando muito contra isso, né, contra a questão, por exemplo, do aborto, né, que é uma luta nossa como ser humano e principalmente como cristão. E o que me espantou foi que diversos pastores, assim, lideranças, cantores, pessoas que movimentam multidões, o que me apareceu é que eles ficaram apáticos, do tipo assim, essa luta não é minha, ou não tem nada a ver comigo, ou isso não me aflige, sendo que a tua oração não pede vida para o Brasil, porque se a tua oração não pede vida para o Brasil, tudo bem, você não precisa agir em prol disso. Mas se você está orando para que o Senhor coloque as mãos no Brasil, para que Ele mude os corações, para que o nosso país seja um país que tenha princípios e tenha um direcionamento correto, é impossível você olhar para o mal e ficar apático com ele. Então, assim, eu confesso que eu preparo meu coração para eu me frustrar com quem muitas das vezes está à frente das coisas, porque eu sei que o ser humano é completamente falível, mas quando eu olhei a não movimentação, eu falo assim, a pessoa tem milhões de seguidores. Esses seguidores não é para ele. Esses seguidores é para o Senhor. Se Deus me deu hoje uma condição de ter seguidores, de ter uma voz ativa, não é para mim. O presente que Deus deu para mim não é para mim. Parece complexo, né? Você dá um presente para uma pessoa, mas não é para ela, né? Mas esse presente não é meu. Então, eu fiquei assim, foi um misto de... Porque eu também sou igual ao senhor, assim, sabe? Quando é para ficar com raiva, a gente fica. É o nosso temperamento, e quando tentam mudar isso da gente, ainda a gente fica mais nervoso, porque está tentando mudar a nossa essência, né? Isso A gente mesmo. é assim. Então eu parei e falei assim, cara, eu tô com um misto de tristeza, de raiva.
Só que eu transformei essa minha indignação em ação, sabe? Então, qual foi a minha ação? Eu cobrei publicamente, não como deputado, mas como parte do corpo de Cristo. O Senhor me alcançou, como todos que alcançaram, que eu faço parte do corpo de Cristo. Antes de eu ser deputado, Silvio, eu sou cristão. Então, eu cobrei isso. E quanto mais eu vejo pessoas que não cobram e não se expõem, isso machuca o meu coração, porque eu sei que nós somos um corpo, né? Nós estamos um corpo que caminha, né, em uma só direção. Mas essa falta de ação da igreja realmente Ô, tem Nicolas, me deixado triste e indignado. eu gravei um vídeo sobre isso, fazendo um duro questionamento a lideranças, a pastores. Uma coisa é voz profética, aqui, é uma coisa, tá? Outra coisa é você ser membro do corpo de Cristo e denunciar o pecado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A única coisa que muda é a nossa mentalidade. Então, sabe o que isso ficou demonstrado, Nicolas? Tristemente, que nós estamos agindo conforme a mídia e a opinião pública publicada. Se há uma pressão do mundo contra alguma coisa, a gente se cala e se recolhe. Dois assuntos, Nicolas, muito preocupantes para mim. O jogo, a jogatina e a questão do aborto. Eu tive lá na audiência pública do Senado, pressionei, falei com os senadores, 2 deles que têm voto evangélicos falaram comigo, vou votar. Nós perdemos de 14-12 na CCJ e agora vai para o plenário. E eu dizendo como você faz, gente, manda e-mail, pressiona. Então, é o que eu estou dizendo, Nicolas, temos que orar, claro. A oração é algo poderoso, mas Deus diz uma coisa para Moisés quando o povo estava orando, que Faraó vinha atrás. Deus diz assim, por que vocês estão orando? Está na hora de agir. Vocês estão equivocados. Não está na hora de orar, está na hora de agir. Você quer que o mar se abra? Comece a andar. Esse é um problema nosso. Temos que orar? Claro. O povo de Deus ora? Acredito, Nicolas, que o povo de Deus ora. Mas a questão não é só a oração, é a ação. Nós estamos orando pela nação e quando chega nessas temáticas de princípios, Nicolas, meus, seus, o que forma um princípio? Crenças, valores e caráter. Essa aqui é a trilogia de um princípio. Meus princípios estão baseados nas minhas crenças, nos meus valores e no meu caráter. Então, vida. Eu creio que a vida é um dom de Deus. Só Ele pode tirar. Isso aqui eu creio. Valor. A vida, até a lei. A vida é a mãe de todos os direitos. Então, biblicamente, na lei. Caráter. Meu atributo que faz eu agir. Né? Os atributos, um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos dão a capacidade de agir e de fazer escolhas e decisões. Então, eu tenho como princípio crenças, valores e caráter. Como aquilo que vem para meus princípios eu me calo e me omito. Como é que é isso? Esse é um problema hoje nosso. Sim. Nós estamos nos conformando com o mundo e estamos esquecendo daquilo que está em Atos 17:6. Esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Quando os cristãos chegaram em Tessalônica, botaram para ferver, questionaram modos vivendo do povo, transtornaram a cultura. E é isso que, como igreja, eu digo sempre, Nicolas, o seguinte, irmão, você tem 10 seguidores? Caramba, você é uma pessoa de influência. Você tem 10 pessoas te seguindo? Nós temos uma ideia, Nicolas, que só vale para você que tem milhões, eu que tenho milhões em redes. E não, você tem 10 pessoas que te seguem. Cara, você tem influência. Então, todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida, até a dona de casa. Todo ser humano foi chamado para liderar uma área da vida. Você tem uma influência. Então, ore, clame pela nação, interceda por essas questões, né? Mas vamos agir. Nós vimos agora o Supremo Tribunal Federal liberar maconha para recreação, certo? A desgraça que a maconha causa, dando poder aos traficantes. Eu gravei um vídeo hoje e coloquei.
os traficantes agradecem ao STF e pressionando o Congresso Nacional para fazer lei. Então, isso, Nicolas, é um papel de todos nós. Enviar e-mails para senadores, enviar e-mails para deputados. Todo mundo pode fazer isso. Podemos pressionar usando a nossa cidadania de maneira legal e pacífica. Então, povo de Deus, vamos orar? Sim. Mas o que estamos fazendo? Né? Você colocou muito bem. Parece até que nós combinamos. Eu fiz assim. Eu quero perguntar a pastores, influenciadores digitais. Eu quero perguntar onde é que estão, povo em geral, que estamos nos acovardando por causa de uma pressão de mídia e de uma sociedade sem Deus. Essa é uma questão que nós temos que nos despertar como igreja de Cristo nessa terra, em qualquer lugar que você esteja, em qualquer função. Então, podemos orar? Se arrepiam, né, pastor, para a gente orar, se arrepiam com louvores, mas se esquecem de se arrepiar contra o mal, né? E isso realmente me deixa assim indignado. Eu até costumo falar com quem está ao meu redor politicamente, que, olha, vocês já me viram nervoso aqui na Câmara, né, porque é a minha missão, mas nada me irrita mais quando se diz sobre o reino. Porque, poxa, você está aqui dentro e você tem uma palavra muito clara de você não conformar com o mundo, revestir e renovar a tua mente. E a tua mente, quando ela não está indignada com o que está acontecendo com o mal, é porque você se conformou, ou seja, uma mente de Cristo não consegue não ficar indignada com o mal. E essa é a prova para mim cabal de que, de fato, essas mentes estão cauterizadas, como dizia meu avô Antônio. Mas vamos orar agora, em nome de Jesus. Vou fechar aqui o meu microfone, o senhor ora, disse amém, a gente abre aqui de novo. Nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do nome que é sobre todo nome, eu me uno a milhares e milhares de pessoas que nesse momento, comigo, em concordância, como diz a tua palavra, o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Então, em nome de Jesus, nós estamos ligando essa oração na terra para ser ligada no céu. Tem misericórdia da nossa nação. Deus, livra a nossa nação de homens maus, corruptos, espírito de mentira e de engano seja repreendido do Brasil. Príncipe das trevas que operam na corrupção, no narcotráfico, no crime organizado, no tráfico de pessoas, em aborto, nós repreendemos esses príncipes de Satanás. Nós declaramos paz para cada cidade, declaramos bênção para cada família e para cada casa. Que a tua boa mão esteja sobre essa nação. Remova homens maus de posições de evidência nessa nação. Levanta a tua igreja com poder e autoridade para fazer diferença na cultura, na política, na educação, no entretenimento, nas diversas áreas da vida de uma sociedade. Escuta o nosso clamor. Temos pecado, temos errado, temos falhado. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas vacilações, os nossos erros, as nossas omissões e levanta a tua igreja com poder e autoridade para ser sal e ser luz nessa terra, alvoroçar esse mundo com o teu reino, porque a vida cristã não é uma religião, é um estilo de vida, é o reino de Deus na terra. Que possamos viver a tua palavra. Eu quero abençoar agora, eu não sei, pessoas aqui que estão acompanhando com problemas de saúde, com crises emocionais, com problemas de casamento, com problemas com filho, com questões conjugais, com questões financeiras. Eu concordo com a tua vitória, eu concordo com o milagre de Deus, que o Senhor possa te tocar agora, que portas sejam abertas, que milagres aconteçam na sua vida, que respostas de Deus se manifestem. Deus, declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Caia por terra esse império do mal. Levanta, Senhor, levanta a tua igreja com poder e autoridade para desfazer as obras do diabo na nossa nação. Eu concordo com a oração de cada um aqui. Abençoa o teu filho Nicolas, que ele continue a ser luz,
outros filhos teus no Senado, na Câmara, em posições de autoridade. Deus dê a sabedoria, a graça, a saúde, o poder e a proteção. Que o teu nome seja exaltado nessa nação. E declaro mais uma vez, o Brasil é do Senhor Jesus. A bênção de Deus acompanhe cada um. O milagre de Deus se manifeste na sua vida e que essa nação reconheça que tu és Deus e que tu és o Senhor. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Silas, muito obrigado mais uma vez. Que o Senhor te abençoe ricamente. Aos que estiveram aqui também, Deus abençoe. Essa live ficará salva no meu Instagram, no YouTube. Se você quiser enviar para alguém, acha que faz sentido. Deus abençoe todos vocês. E amanhã estamos aqui no mesmo horário. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Abração. Beijão a todos.